O que aconteceu de verdade com você? Eu soube que vocês estão festejando. Ah, beleza? Oi. Vamos lá? Fala, galera! Hoje vamos embarcar uma viagem fascinante que vai muito além das telas de Agatha desde sempre. Vamos explorar teorias, mitologias antigas e fatos históricos que moldaram a ideia das bruxas ao longo dos séculos. Este vídeo é uma análise aprofundada sobre as influências míticas e históricas que moldam a narrativa da série. Prepare-se para essa jornada pelo oculto, vai ser intensa. E já vou deixar um agradecimento ao nosso inscrito Antônio Lucena Batista. Muito obrigado, Antônio. Ele tem contribuído muito ao canal, os comentários dele. E ele trouxe todas as teorias. Eu só compilei e estou trazendo um vídeo aqui para você. Muito obrigado, Antônio, pela força nesse conteúdo. Agora vamos mergulhar nas trevas do conhecimento. Rio Vidal, seres mitológicos e teorias. Vamos começar falando sobre uma personagem que está gerando muitas teorias entre os fãs. Rio Vidal. Quem é realmente essa figura enigmática? Há várias teorias fascinantes circulando e algumas delas envolvem profundas conexões mitológicas. Uma das primeiras teorias é que Rio pode ser uma manifestação de Caton, o deus do caos. Nos quadrinhos da Marvel, Caton é uma entidade primitiva e maligna, responsável por escrever o Darkhold, o livro mais temido de magia negra. Sabemos que Agatha Harkness teve contato com Darkhold em WandaVision, e a possibilidade de Rio ser uma manifestação física ou agente Caton seria uma excelente maneira de conectar ainda mais a série ao caos primordial do CM. Outra teoria intrigante é que Rio Vidal seja na verdade uma versão viva do próprio Darkhold. Nos quadrinhos o livro já assumiu várias formas, inclusive a de seres vivos. Se Rio for uma personificação do Darkhold, isso explicaria sua imensa resistência aos feitiços de Agatha e o porquê de Agatha não conseguir roubar seus poderes. E isso também explicaria por que o Darkhold continua a ser uma ameaça constante, mesmo depois que outras cópias do livro foram destruídas. Agora, uma das teorias mais interessantes e que nos faz mergulhar mais fundo na mitologia é de que Rio Vidal seja uma representação da deusa Tríplice, uma figura central em várias tradições pagãs e wiccanas. A deusa Tríplice simboliza as três fases da vida da mulher: a donzela, juventude e fertilidade, a mãe, maturidade e criação, e a anciã, sabedoria e morte. Se Rio for uma manifestação da anciã, isso a tornaria uma representação da morte, do envelhecimento e do destino. E também combinaria com a questão dos funcos que vazaram, dizendo que ele é a morte. Lembrando, galera, que esses funcos já nos deram pista falsa uma vez, quando eles botaram o funko do Mephisto na época de WandaVision. Esse conceito da deusa Tríplice é muito comum em várias culturas e mitologias. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas figuras são conhecidas como as Fates, ou Parcas, responsáveis por determinar o destino de deuses e mortais. A série pode estar nos mostrando Rio Vidal como uma dessas figuras, especialmente quando a vemos com uma tocha em mãos, lembrando Alecto, uma das Eríneas da mitologia grega, que carregava uma tocha como símbolo de sua missão de punir os pecadores. Rio Vidal também poderia estar associada a outra figura mitológica, Atropos, a mais temida das moiras gregas, que era responsável por cortar o fio da vida, pondo fim à existência. Olha aí, a morte novo. Se Rio for personificação da morte e do destino, isso a colocaria com uma força implacável na história, caçando Agatha para fazê-la pagar por algo do seu passado. Seria uma bela reviravolta, revelando que Rio pode ser tanto o destino de Agatha quanto seu algoz. Conexão com as nornas da mitologia nórdica. Além das figuras mitológicas gregas, também podemos ver conexões com a mitologia nórdica. Em um dos teasers da série, vemos Rio Vidal emergindo do subsolo, perto de uma árvore. Isso pode ser uma referência direta às Nornas, as guardiões do destino na mitologia nórdica, que viviam nas raízes da árvore Yggdrasil, a árvore cósmica que conecta todos os mundos. As Nornas eram três irmãs responsáveis por tecer, medir e cortar o fio da vida de todos os seres, sejam humanos ou deuses. Entre elas, Skuld, a guardiã do futuro, é frequentemente associada à morte e ao que está por vir. Se Rio Vidal for uma representação de Skuld, isso reforça a ideia de que ela está guiando Agatha por um caminho de provação, talvez para puni-la por seus pecados do passado. A árvore Yggdrasil também é associada aos povos Fey, ou povos das fadas, que habitam mundos paralelos e são conhecidos por testar os humanos que se aventuram em suas florestas mágicas. As provações impostas por esses seres geralmente envolvem desafios morais, e os que falham acabam vagando eternamente pelas florestas. Isso pode ser um paralelo com o que está acontecendo com Agatha na série, sendo guiada por Rio em uma jornada que testará sua moralidade e força. Passado de Jennifer e o trauma de Tulsa. Agora vamos falar sobre outra personagem-chave, Jennifer Cale. Ele trouxe uma teoria poderosa que conecta seu passado traumático ao massacre de Tulsa, um dos eventos mais brutais da história americana. Em 1921, supremacistas brancos atacaram a comunidade negra em Tulsa, Oklahoma, matando centenas de pessoas e destruindo seus lares.
Esse evento é considerado um dos piores episódios de violência racial nos Estados Unidos. Na série, vemos uma cena onde um homem invade a casa de Jennifer e tenta afogá-la em uma pia. Esse ataque pode ser uma alusão direta ao massacre de Tulsa. Será que Jennifer perdeu seus poderes no meio desse caos? Poderia o homem que atacou ser um supremacista branco que se opôs às suas tentativas de ajudar outras mulheres? Deixa aí embaixo o que você acha disso tudo até agora. Se considerarmos que Jennifer pode ter sido uma curandeira ou uma protetora de mulheres que sofreu abusos, faz sentido que um homem racista tenha tentado silenciá-la. Esse evento traumático pode ter levado Jennifer a bloquear seus próprios poderes, como uma forma de autoproteção. Isso também explica seu medo irracional de água, um elemento que, embora esteja ligado à sua magia, é também um símbolo de sua maior dor. O trauma de Jennifer pode representar uma narrativa mais ampla sobre como as vítimas de opressão muitas vezes se culpam, mesmo quando são as vítimas. A série pode estar explorando temas profundos de autopunição, opressão racial e misoginia, usando Jennifer como símbolo das muitas mulheres que ao longo da história foram silenciadas por se recusarem a se conformar às regras impostas por uma sociedade patriarcal e racista. Julia Tofana, a bruxa que inspirou Jennifer Cale? Será? Vamos dar um salto na história e falar sobre Julia Tofana, uma mulher italiana do século XVII, que pode ter servido de inspiração para a personagem Jennifer Cale. Julia era uma química habilidosa que inventou um veneno chamado água tofana, uma mistura mortal que imitava os sintomas de doenças como a cólera. Esse veneno foi usado por muitas mulheres para matar maridos abusivos e assim escapar de casamentos opressivos. Na série, o veneno que Jennifer e as outras bruxas ingerem, chamado Alewife Revenge, pode ser uma referência direta à água tofana. Assim como Julia usava seu conhecimento de química para ajudar mulheres a se libertarem, Jennifer pode ter usado sua magia para proteger outras mulheres. Esse paralelo entre as histórias de Jennifer e Julia é um reflexo poderoso do papel das mulheres na luta contra a opressão ao longo dos séculos. As mulheres que, como Julia, trabalhavam com venenos e poções eram frequentemente acusadas de bruxaria. Essas acusações não vinham apenas do medo da magia, mas também de ameaça que as mulheres representavam ao poder masculino. Elas desafiavam a ordem estabelecida, usando conhecimento para reverter situações de opressão, e por isso foram demonizadas. Jennifer, em Agatha desde sempre, pode ser vista como uma herdeira desse legado, uma mulher poderosa cuja verdadeira força foi ocultada por séculos de opressão. A perseguição histórica às bruxas. Falando em opressão, não podemos esquecer de como a caça às bruxas moldou a percepção das mulheres ao longo da história. Durante a Idade Média e o início da Era Moderna, milhares de mulheres foram acusadas de bruxaria e executadas em fogueiras. A maioria dessas mulheres eram curandeiras, parteiras ou mulheres que tinham conhecimento de ervas medicinais e que, por isso, desafiavam o monopólio masculino sobre a medicina. Em muitos casos, as acusações de bruxaria eram usadas para silenciar mulheres que eram vistas como uma ameaça ao status quo. Mulheres independentes que se recusavam a se submeter ao controle masculino eram frequentemente rotuladas como bruxas. A caça às bruxas foi, em grande parte, uma forma de controle social, uma maneira de assegurar que as mulheres permanecessem em posições de submissão. O enredo de Agatha de sempre reflete essa dinâmica histórica. Agatha, Jennifer e as outras bruxas representam mulheres poderosas que desafiaram as normas sociais e, como resultado, foram punidas. A série nos lembra de que, embora as acusações de bruxaria tenham desaparecido, as formas de opressão ainda existem. Então será uma jornada de autoconhecimento e libertação? Agatha desde sempre não é apenas uma série de entretenimento, mas também um espelho para as lutas que as mulheres enfrentaram e ainda enfrentam. Através das histórias de Agatha, Jennifer e Rio, vemos reflexões sobre o poder, a opressão, o trauma e a libertação. A série explora essas questões de uma forma profunda e mitologicamente rica, trazendo à tona temas que ressoam tanto no passado quanto no presente. Então o que vocês acham? Será que Rio Vidal realmente representa a deusa tríplice? Jennifer Cale é uma bruxa moderna inspirada em figuras históricas como Julia Tofana? Deixe os comentários abaixo com suas teorias e reflexões. E mais uma vez, muito obrigado ao inscrito Antônio Lucena Batista, muito obrigado mesmo. E obrigado a você que ficou até aqui. Caso seja inscrito, não deixe de se inscrever, dá aquele joinha que ajuda muito a gente, direto de coração. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!